Será que vamos ou não? Será que vai ser morno ou será que vai pegar fogo hoje o nosso Vim Te Contar? Porque ele já está aqui. Grande pastor, advogado Carlos Rebouças. Muito boa noite, meu amigo. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, André Braz, Ari Areia. É um prazer estar com vocês aqui para esse debate. Pois é, André Braz aqui com a gente também pela primeira vez no nosso programa, né, amigo? Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Jaque. Tá saindo, Muito pode falar. obrigado pelo convite. Agradecer também a Priscila pelo contato. Estou muito feliz de estar aqui. Espero poder conversar com vocês, conhecer um pouco sobre o que cada um pensa, para a gente poder debater sobre assuntos bem interessantes. O importante é cada um soltar o que acha, né? Esse que é o importante. De volta, Ari Areia! Seja bem-vindo, meu amigo! Obrigado, Jaque. Boa noite, gente. Para todo mundo que está em casa, é uma alegria sempre estar aqui com vocês. Com certeza. E mais uma vez, cada um botando aí a opinião para fora, porque é assim que a gente gosta. E vamos começar o nosso Vim Te Contar. E como você sabe, são aquelas polêmicas, né? Que geraram aí polêmicas na internet durante toda a semana. A gente debate por aqui. Então vamos lá para o nosso primeiro tema. Qual é? Pode colocar. A história do Nego do Borel, né, gente? Ele foi expulso da Fazenda 13 e tem um vídeo aí, se você não viu, você que está em casa, já que eu não assisto Fazenda, mas tem uma polêmica em cima dele. Ele foi expulso, muitos estão dizendo que foi estupro de vulnerável, ele está dizendo que foi racismo. Vamos ver o vídeo? Vamos lá. Que fudida. Se eles não quisessem que acontecesse isso, era só não dar cachaça. Você me deu um monte Não, na cara, velho. pra caralho aqui, Você me... Olha! Toma! Toma! Ele vai dormir, mulher. Isso é... Calma aí, cara. Fala no microfone pra pegar aqui. Calma aí, cara. Tá maluco, cara. Tá com a roladora. Para de vacilar com ela. Tá filmando, Brasil. O outro tá vindo. Para com isso, cara. Não é brincadeira, não. Isso é... Pô, minha mãe tá vendo. Não faz isso não, cara. Minha mãe tá vendo, mano. Aí, para. Minha mãe tá vendo. Faz isso não. Não dá problema. Tira ela daí. E acabou o Orasmo, toma banho de whey. Tá mole aí. Cadê o Jânio? Oi, acabou o Guilherme e o bagulho ficou louco. Quando eu falar Guilherme... Quer dormir aqui, Gui? Tá mole. Vai dormir aonde? Tá mole, ele não vai ficar... Não. Não, Olha, vai só dormir que aqui vem porque também. eu tô medrado. Ô, Dai, tá bem? Ótimo. Tem certeza que você quer ficar aí? Eles dão bebida pros outros depois. A minha cama ali, ó. Então você quer ir pra sua cama ou fica aí? Daí, escuta me Responde. Na verdade, gente, é o seguinte. Ela, a mulher do caso, ela bebeu demais. Bebeu muito. E, inclusive, tem até cenas onde 4 participantes da Fazenda estão ajudando a trocar de roupa, que ela não tinha condição de trocar de roupa. E ela estava indo para a cama do Nego do Borel, certo? Aí algumas pessoas querendo tirá-la da cama e ela voltava para a cama do Nego do Borel. E o que acontece? Em um certo momento, onde começa alguma movimentação lá embaixo do edredom, aquela coisa toda, o que acontece? A Record, né, que eu não entendo como é que faz um programa que é um reality show, no momento que é para mostrar, tira. Ela tirou a câmera e ficou somente a voz. Na hora da voz, a gente ouvia ela falando para ele: para, nego, tira a boca daí, eu tenho uma filha, para. Ela falava coisas assim. E, no outro dia, um psicólogo da emissora foi questioná-la, foi fazer algumas perguntas para saber se ela lembrava disso. Nós temos esse vídeo? Esse vídeo demora muito, né? Então, nesse vídeo ela fala que não rolou nada, enfim, mas na hora que ela é questionada sobre essas falas dela, ela diz que não lembra.
Então, expulsaram o Nego do Borel, sendo que muitas pessoas ficaram falando que ele foi injustiçado. E outras ficaram falando, sim, que foi estupro de vulnerável. Então, eu quero... abuso, enfim. Então, agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham aí? Então, cadê? Tem um depoimento dela? Vamos botar. E te posicionar e para você saber que uma vez que vocês estão aí dentro, a responsabilidade de vocês é nossa e que a gente está olhando para tudo que acontece aqui dentro e por isso essa nossa preocupação. E, na verdade, é um bate-papo. E eu quero te perguntar algumas coisas. Tá. Queria saber se você lembra de tudo que aconteceu nessa noite. Sim. Lembra de tudo que aconteceu. Inclusive que pediram para você sair da cama quando você estava na cama com o Nego do Borel. Os outros peões, né, eu digo. Isso não. Isso eu não botei atenção. Você não lembra dos peões terem pedido e terem te comentado, falado, sai da cama do Nego do Borel e tal. Você não lembra dessa parte? Não. Tá. Não. Eu anotei aqui, eu só vou pegar o celular porque eu anotei algumas perguntas, porque eu queria bater um papo com você, eu não queria esquecer de nada e queria traçar uma linha de raciocínio e queria te ouvir também, tá? A primeira pergunta, é, a relação de carícias que está sendo percebida entre você e o Nego do Borel é algo natural para você? Natural. 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 A gente percebeu que durante toda a festa e no pós-festa você esteve ao lado do Nego do Borel com carícias. A bebida causou alguma influência no seu sentimento ou na sua livre vontade? Não. Eu acho que foi tudo natural o que aconteceu ontem. Não foi culpa da bebida. Eu estava muito feliz que ele tinha voltado, por isso. Você tem consciência das carícias ocorridas entre você e o Nego do Borel na cama, debaixo do edredom, durante a noite após a festa? Sim. Claro, a gente dormiu abraçado. Desculpa, eu não te ouvi. Que nós dormimos abraçados. Em algum momento, você se sentiu constrangida pelo Nego do Borel a fazer o que não queria? Não. Foi tudo natural para você? A gente não transou. A gente não fez nada. Em algum momento você disse, não, eu tenho uma filha. Você disse isso foi devido a estar descoberta sem o edredom ou foi por você não querer continuar com as carícias com o Nego do Borel? Você lembra dessa frase? Não lembro. Não lembro dessa frase. Não lembra de ter dito isso? Não. Essa relação sua e do Nego, qual é a sua leitura dessa relação? O que te parece isso? Que duas pessoas estão se conhecendo. Não mais que isso. Natural. Uma coisa natural. Não aconteceu nada. Ele não foi em nenhum momento abusivo. Nada. Nenhum momento. Eu falo do fundo do meu coração, assim, porque seria injusto, sabe? Não... Eu deitei perto dele, a gente dormiu abraçado, mas nada aconteceu. Tá, a gente queria te ouvir justamente por essa preocupação, tá, Dai? De conversar com você, de entender, porque, de novo, uma vez que vocês estão aí dentro, a responsabilidade de vocês, ela passa a ser nossa. Claro. E por isso que a gente queria te ouvir. Tá certo, então, Dai? Tá conversado, pode voltar lá para a sede. Tá bom. Eu queria bater esse papo com você mais para esclarecer isso e querer te ouvir. Era só isso mesmo, então? Sim. Agora vamos ver a versão do Nego do Borel. É o racismo na cara da sociedade. É porque eu sou preto, é porque eu vim da favela, porque eu sou funkeiro. Eu não tô entendendo, mano. Tá ligado? Isso é muita covardia que estão fazendo comigo, parceiro. Eu vou falar uma coisa aqui do fundo do meu coração. Vocês vão tirar minha vida. Tá ligado? Vocês vão acabar tirando minha vida. Eu tô depressivo por dentro. Eu tô triste, eu tô magoado. Porque eu sei que é uma coisa que eu não fiz, e eu não fiz por maldade. Eu não sou um monstro que as pessoas estão falando. Eu não sou estuprador. Eu não sou estuprador. O que eu fiz, tá ligado? Eu dormi com a mulher. A mulher tava assim, bêbada, eu não fiz nada. A mulher falou que não, a gente descansou, dormiu. Amei, adorei dormir com ela. Tá ligado? Lembrando que o Nego, ele já tem 2 acusações de namoradas, de ex-namoradas, que elas já falaram sobre agressão e também relatos parecidos com o que aconteceu aí, né? Então, assim, será que isso teve a ver na decisão, no julgamento das pessoas? Sim ou não? Ari, o que você achou desse caso?
Já que esse caso ele traz duas questões que são muito delicadas, muito graves, né? A primeira é a construção histórica, né, desse estereótipo do homem negro estuprador. Isso é uma construção histórica que vem, enfim, de séculos até aqui, né, e que reforçam um estigma racista sobre homens negros. Essa é uma questão importante. Inclusive, muitos homens negros estão presos por medidas cautelares, né, por prisões preventivas e sem terem passado por julgamento, acusados, né, de estupro. E quando se chega a um julgamento e a conclusão de que aquele indivíduo não estava ali, de que ele tinha um álibi, etc. e tal, aquele cara já passou ali tantos anos detido, preso injustamente, sem uma prova contundente, reconhecido por foto, enfim, né? Essa é a primeira questão. Não estou dizendo que isso aconteceu, que aí agora que eu acho que é a situação mais delicada desse caso específico. Inclusive, a gente está falando com um público muito grande, seu programa tem uma audiência incrível, a última vez que eu vim aqui recebi muita mensagem depois, e existe um contingente enorme já de mulheres que já foram vítimas de violência sexual e que muitas vezes se dão conta de que foram vítimas de violência sexual algum tempo depois. E quem está em casa nos vendo hoje precisa entender que o estupro não é sexo, é violência sexual. Tudo aquilo que não tem o consentimento da mulher é estupro. Seja quando ela diz não e a relação extrapola ou não dela, ou quando ela não está consciente. E não importa quem é o homem, não importa se é o marido, se é o namorado, não importa. Muito menos se é um desconhecido. E veja, a cultura do estupro ela está tão enraizada na nossa sociedade que as pessoas acham que o fato dela ter bebido demais, ou a roupa que ela estava usando, ou qualquer coisa, mas o que é que ela estava fazendo, não justifica, não tem justificativa. E as mulheres que, por acaso, sejam vítimas desse tipo de violência, elas têm que saber que elas não estão sozinhas. Elas podem contar com o seu programa, por exemplo. Elas podem mandar mensagem para o WhatsApp, que elas têm contato aqui, e falar assim, olha, eu estou passando por isso agora. Às vezes é dentro de casa. E aí sua produção vai indicar. Liga para o 180. Vai na Casa da Mulher Brasileira. Você não está sozinha. 180, gente. 180. Vocês não estão sozinhos. Existe uma rede de proteção, de apoio. Isso que a gente viu aqui era uma mulher que não tinha consciência do que tinha falado para o cara. Ela não estava sob controle do seu próprio corpo. Sabe? Eu fico indignado. Assim, eu sou um homem e eu nunca vou saber na minha vida o que é ter medo de voltar do trabalho da faculdade depois de 9 horas da noite, descer na parada de ônibus e andar sozinho na rua, com medo de ser estuprado. As mulheres vivem isso cotidianamente. Isso é resultado de algo que tem que mudar. E aí, né, um recado para você que é adolescente, garoto, você que é mãe, assim, combata na raiz, de dentro de casa, na escola, você que é professor, combata. A mulher não é objeto de posse de homem. Não é objeto de posse de homem. E isso só vai mudar se a gente, enquanto comunidade, enquanto sociedade, se envolver, né, na luta radical em defesa do direito das mulheres, da vida das mulheres, e de que o corpo da mulher é da mulher, e de que homem nenhum pode violar, sabe, um não de uma mulher, o corpo dela, a liberdade dela, e, sobretudo, se ela estiver fora da sua própria consciência. Com certeza. E a tua opinião, amigo? Apenas para concordar com a fala do Ari, pois possuímos diversos problemas estruturais, seja na questão de gênero, como também na questão de raça, que precisam ser combatidos, assim como a gente percebeu nessa situação que a mulher não lembra de determinados fatos ocorridos, isso comprova que ela não estava dentro da sua consciência e por isso pode ter cometido atos das quais ela não gostaria de ter feito, mas que foi induzida devido à questão do álcool e também do contexto que querendo ou não, ela pode ter pode ter induzido ela a determinados atos dos quais ela pode ter se arrependido ou não. Mas se ela não tiver consciência daquilo que ela faz, isso se caracteriza como estupro. E a gente precisa debater sobre isso, a gente precisa conversar sobre isso, e a gente precisa parar de normalizar, porque eu vou na menina que está ali, porque está bêbada, porque é mais fácil. Isso é estupro, não deixa de ser. Então vamos começar a levar a mulher como ela deve ser tratada, com os direitos
com seus plenos direitos. Certeza. Você está balançando a cabeça, doutor Carlos? Por quê? Tá tudo errado no vídeo. Como assim? 3 pontos, para ser bem objetivo. Primeiro ponto, quero deixar aqui meu repúdio a um cidadão chamado Edir Macedo, certo? Que se diz pastor evangélico, e ele não leu o versículo que diz que da mesma boca, da mesma fonte, não pode jorrar uma água doce e uma água amarga. Tá? É um canal de televisão que nas madrugadas supostamente fala a palavra de Deus e que no horário nobre passa, incentiva a pornografia, a perversão sexual e a prostituição e a bebedeira. Então deixo aqui em primeiro lugar o meu repúdio a esse cidadão chamado Edir Macedo devido a esses atos. Em segundo lugar, nós falamos aqui, né, os outros 2 debatedores falaram da questão de racismo e de estupro. Vamos falar de estupro primeiro. Artigo 214-A do Código Penal Brasileiro, no parágrafo 1º, introduziu o chamado estupro de vulnerável, quando uma pessoa não tem condições de se autodeterminar com aquela situação. O Código diz o quê? Por qualquer outro motivo, porque ele começa falando de doença mental. Né? Uma pessoa que praticar sexo com um autista, por exemplo, com uma pessoa que tem síndrome de Down, por exemplo, não importa se tiver gravado que esse autista ou que essa pessoa com síndrome de Down falou, eu quis, eu quero, vem, eu quero. Não importa. Ele é incapaz legalmente. Então é estupro. Era a mesma coisa do menor a menor de 14 anos. De 14 anos para cima, não. Mas de 13 anos, ou seja, 14 anos incompletos, se aquela menor pode ter corpo de mulher, tamanho de mulher, altura de... o que for. Eu quis, ela já fez até programa. Não importa. Se aquele adulto teve relações sexuais com aquela menor e ele sabia da idade dela ou poderia deduzir, ele cometeu prática do crime de estupro de vulnerável. Isso vale tanto para o homem como para a mulher. Não é só o homem com a menor, não. É a mulher com o menor também. Essa questão do estupro de vulnerável por estar por qualquer outro meio impossibilitado, como... No caso do nego, assim. Por qualquer outro meio. A lei fala... Não sei se ela estava alcoolizada. Ali você ela estava alcoolizada, estava sim. todo mundo bebendo. Então agora vamos fazer o seguinte, você que está em casa e que ainda anda em festa e que ainda bebe, ande com bafômetro. E aí, se você for para um motel com uma mulher, ou essa mulher quiser ter relações com você, minha filha, peraí, vamos soprar o bafômetro primeiro. E filme. Não, peraí. Aí, não, Carlos. E aí você existem câmeras peraí, que mostram que... Não, Carlos. Aí você tá querendo dizer que ela não estava embriagada. Não sei se ela estava. Quem vai dizer é o devido processo legal. Beleza. Você está querendo dizer que ela estava mentindo ali. Não, para começar aquele... Porque ela não queria... É bem claro que ela não queria incriminar ele de nada. Não é? Ela ficou defendendo ele, que gosta dele, não sei o quê. Quando ela foi encurralada, você lembra disso? Ela... Carlos, não dá para relativizar certas violências. Eu não interferi na fala de ninguém, então eu vou pedir para finalizar aqui. Deixa eu continuar. Para começar, essa pessoa que entrevistou ela ali, se for psicóloga, que fujam dela. Porque o psicólogo não vai jamais ter essa intervenção de interrogatório. E se isso aí fosse na justiça, o juiz chegaria, se fosse um advogado ou um promotor fazendo essas perguntas, o juiz chegaria e diria, ei, você está induzindo as respostas. Ou você muda a linha de pergunta, ou você não pergunta mais. Porque ali ela foi induzida naquelas respostas, vê que momento ela entra, ela fica confusa, fica com medo ali, e aí a pessoa demonstrando autoridade. Não, porque nós somos responsáveis por vocês, você lembra disso, mas aconteceu isso, e já dizendo. Né? Então isso aí não tem validade, é zero. Existe um doutrinador chamado Guilherme de Souza Nutti. É um juiz brasileiro que é um dos maiores doutrinadores de direito penal e processo penal da atualidade. É bem atual o Guilherme de Souza Nutti. Quando saiu essa modificação na legislação, que introduziu o estupro de vulnerável, onde diz por qualquer outro meio, esse qualquer outro meio pode ser uma maconha, pode ser outra droga, pode ser a bebida, por qualquer outro meio incapaz de dizer não, popularmente falando, dizer não, porque a lei fala em resistir, né? Que ela não estava incapaz de resistir, é tanto que nós temos a gravação, ela dizendo, não faz isso aí não. Então, isso aí já demonstra a falta de capacidade dela resistir. Fala desse caso, foi estupro? Estou falando do caso, que você tem a gravação. Rodeando. Não, porque eu tenho que explicar. Você tem a gravação onde ela diz, não bota a boca aí não, que eu tenho um filho, um negócio assim, né? Que foi rápido o vídeo. Então, assim, não há como dizer que houve estupro aí. Porque é muito subjetivo. O Guilherme de Souza Nutti diz o seguinte, o Nutti, essa técnica legislativa foi péssima. É muito subjetivo você querer entrar na mente de uma pessoa para saber se ela está no embriaguez em condições de se determinar com o seu entendimento ou não.
É algo muito subjetivo. Ela não tá embriagada ao ponto. Ela tava embriagada ao ponto de não saber trocar roupa só. Mas não estava embriagada para ir para a cama do outro, né? Ô, Carlos, então, eu não sei se você... acusar alguém de estupro é algo muito grave. Tá, você destrói a vida de uma pessoa com acusação de estupro, é algo muito grave. Eu concordo. E Beleza, eu concordo com isso aí. Agora é o pessoa? seguinte, só lembrando uma coisa que eu acho que o Carlos esqueceu. Quando você não era pastor, você bebeu já na vida, já? Claro. Você já ficou embriagado? Algumas vezes. Pois é, quando as pessoas ficam embriagadas, eu conheço gente, preste bem atenção, eu conheço gente que faz xixi na mala, abre a mala... Faz consciente. Não. Existe uma coisa que nós aprendemos... Eu conheço uma pessoa... Faz consciente. Presta atenção. Existe uma coisa chamada uma pessoa que fez xixi no sogro. Abriu consciente, assim... Consciente. Não foi consciente. Olha, o ID, quando a pessoa se embriaga... Faz um negócio quando desse? a pessoa... Cara, não diga isso, cara. Quando a pessoa se embriaga, a primeira coisa que sai é o chamado ID. Não, só para finalizar essa parte... Porque assim, essa parte que a Jaque falou... Que você tem que ver uma coisa. Algumas violências, elas não são... não se relativizam, entendeu? Ninguém está relativizando. Nós você está relativizando, não, inclusive se ela estava ou não consciente porque estava bêbada. Mas você está dizendo que ela estava. Mas como é que você sabe? Sabe por quê? Porque quando você questiona... Carlos, para uma vítima de violência sexual chegar na delegacia e falar assim, eu fui vítima de violência sexual, quem está em casa que já foi sabe o que eu estou falando. É muito constrangedor. Quando você é que endossa a posição... Eu sou advogado de que mais 20 anos, eu quando sei disso. você... E eu sou ativista de direitos humanos. Eu já advoguei para dezenas de mulheres quando você endossa aqui... Como advoguei o contrário. A dubiedade sobre o que a vítima está colocando, a palavra da vítima, por só já vale. Não, de forma nenhuma, jamais. A palavra da vítima... Jamais. Você que está em casa nos ouvindo, saiba, a sua palavra na delegacia da mulher, a sua palavra... Olha, eu já peguei um caso onde a mulher... Pelo amor de Deus... totalmente espancada, de que ela era forçada pelo marido a manter relações sexuais com o aluno dele. Era um monstro, cara. E nós provamos no final não precisou nem pro processo. Nós provamos no final do inquérito que o cara era inocente, que a bandida era a mulher, que o amante dela batia nela porque ela pedia pra botar a culpa no marido e que ela transou com o aluno porque ela disse: ou você transa comigo, ou eu digo pra ele que você tava me assediando. Carlos, então, assim, nós temos que parar de julgar as pessoas por vídeo de televisão. Não faça por isso. Vídeo de internet. Você tem mania de ir pra outros casos. Nós temos que parar de julgar as pessoas por vídeo de internet. Carlos, a gente tá falando porque de amanhã fatos. Pode ser você. Amanhã pode ser qualquer um aqui. Acusado por um vídeo de internet. Minha amiga que tá em casa, entendendo? você. Acusado por um vídeo de internet. Pode ser você. É exatamente por isso que a gente tá falando. Porque isso aqui é um absurdo. A Adriane Galisteu falou uma frase que ela faz muito sentido. Se a mulher fala não... A mulher ser seguida, Adriane Galisteu? Por que não? A palavra das mulheres tem muito valor. Porque se é não, é não. Se é alcoolizado e ela falar assim, é não do mesmo jeito. Claro, é uma covardia. É não. É uma covardia. Nós estamos falando aqui se houve estupro ou não. É uma covardia. Não tem nenhum sinal aí de estupro. Se aproveita. Até porque tem que ter o dolo. Carlos, por favor, Carlos. É um crime doloso, tem que ter o dolo de estuprar. Por favor, Carlos. Então aqui, para a parte de estupro, que eu tinha considerado era isso. Vamos para a parte do racismo. Jaque. Aí o cara pega e diz o quê? É racismo. É porque criou-se no Brasil esses nichos, né? Onde um homem também não pode ser estuprado? Pode. Né? E como acontece. Né? Acontece muito. A mulher acontece muito, tem casos de condenação. O homem tem tanto medo de ser estuprado, quando ele é preso, o maior medo que ele tem de ser violado por outra. Calma, deixa ele falar um pouquinho Quer dizer que aí agora tudo no Brasil, se uma pessoa é acusada, mesmo porque eu sou negro, que é isso, rapaz? Você é homem. Ô, cara, tu já defendeu ele, não precisa falar dessa... Não tô defendendo ele, não. Você tá eu tô acusando, eu tô dizendo que ele tá usando uma defesa, ele era pra ser homem pra chegar e dizer, olha, eu não estuprei ninguém. Ele falou até, né? Vocês estão acabando com a minha vida e realmente acaba uma acusação de estupro. Uma acusação de estupro contra uma pessoa que não é condenada, uma pessoa que não tem a certeza daquele estupro, é algo muito grave. Acaba com a vida mesmo. Né? Então, assim, ele pega, em vez de se defender, de mostrar que não houve estupro nenhum, e com a argumentação da defesa dele, procurar um bom advogado, o cara vem dizer, eu sou negro, é racismo. Que é isso, é mimimi. Olha, esse caso, ele não é um caso de achismo, né? Delegacia de Polícia Civil foi até a sede da Fazenda e interviu. Certo? Quer que eu dou um exemplo aqui do Ceará? Não, deixa ele falar, deixa ele falar. E outra coisa, vamos falar desse caso, não vamos falar de outros casos. De uma mulher que estava com 11 homens Ô, Carlos, e morreu. Ô, Carlos, vamos falar desse caso, por favor. Não vamos falar de outros.
Ela pode estar com quantos homens ela quiser estar. E foi provado que ela morreu na hora por que, mas na hora overdose que de matam, bebida, mas na hora como alcoólico. Pois é, a vida do indivíduo. Não teve estupro. A vida do indivíduo, a vida do ser humano, ela tem que estar acima de qualquer coisa. Se uma mulher, certo? Ela está, como nas imagens que nós vimos, fora de si. Estupro nessa imagem. Fora de ela tá si. fora de si nessa imagem. E da consciência. Depois ela disse que lembra de tudo, ela tava fora de si. Mas na hora que o psicólogo pergunta... Não era psicólogo, aquilo não era psicólogo. Era o interrogador. Era o interrogador da época do pau de arara ali, direcionando as respostas. Carlos. Isso, rapaz, não tem validade nenhuma. Carlos, deixa ele falar só um pouquinho. A cena mostra uma mulher que não lembra o que aconteceu. Ela falou com a boca dela, eu lembro de tudo, aconteceu tudo mas normal. Não lembro do que falou. Duas coisas que Quem o cara... disse duas isso? coisas, ela não... Depois de muito pressionada. Não, depois Carlos, de muito ela pressionada. tava defendendo Carlos. ele, Carlos. Ela tava defendendo o nego. Não tem validade. Se ela soubesse que então isso... você já tá condenando. Ele estupou e pronto, tem que ser preso, é isso? Não, peraí. Estuprou, Nenhum momento tem que ir eu preso. falei que ele estuprou. Eu tô E dizendo, deixa eu lhe quem vai dizer, que ele estuprou é devido na minha processo opinião, penal. o abuso é independente de introduzir ou não, entendeu? Não, o estupro precisa de introdução, não. Crime de estupro é ato libidinoso. Ó, você homem que tá me ato assistindo, libidinoso. você homem que tá me assistindo, é o seguinte, você quer ser um homem de verdade? Quer ser um homem de verdade? Tem uma mulher ali que tá afim de você. Quer mas ser uma mulher de verdade? Não se embriaga e vai pra cama dos outros. Não, você tá com preconceito. A pessoa pode beber e cair no chão se ela quiser. O corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Se você é homem, tem uma mulher que tá querendo você, mas ela tá morta de embriagada, deixa ela dormindo, vá dormir no outro canto. Isso seria uma atitude correta. A mulher que foi pra cama Carlos, dele. você vir Agora pra uma a mulher emissora foi de pra cama televisão dele. fazer É esse muito papel, lindo, você é um dizer, pastor, Carlos. Não me lembro que conversa Pelo é amor essa, de rapaz? Deus. Ela não devia Pelo estar amor de embriagada na Deus. cama dos outros, não. É ridículo esse papel, Pra depois, Carlos. E outra coisa, estupro não é só penetração, É ridículo não. esse papel, Estupro é Carlos. ato libidinoso, porque a legislação acabou com o ato libidinoso e tornou tudo estupro. Então, se um homem chegar aqui com a mão por fora e passar a mão no céu da mulher com a mão por fora, como a mulher no homem, Carlos, é estupro. Carlos, A questão aqui não é essa. A questão aqui entra na subjetividade, só se ela tinha condições ou não de determinar. Só uma pergunta. A pergunta tá vindo até aqui de cima. Como é que é a pergunta? Faça aí. Ela veio do além. Presta atenção. Ela estando embriagada, ok? Não vamos questionar se ela tá ou não. Vamos lá. Ela está embriagada e ele se aproveita do corpo dela por isso. Ele tá certo ou tá errado? Ele estava embriagado também? Não. Importa, Carlos. Claro que importa. Responda. Não importa. Claro que importa. Não Ele importa. pode ter sido estuprado, né? Não importa. Vamos lá. Quando uma pessoa... Pronto. Se ele pode o quê? Se ele Você pode não o quê? responde o que eu perguntei. Pois pergunte. A mulher embriagada. A mulher em estado etílico, alcoolizado mesmo Embriagado, demais. tá. Vamos lá. Muito embriagada. Ah. Ele chega e realmente vai passar a mão e não sei o quê. Isso aí, ele tá certo ou tá errado? Depende. Depende de quê? Depende se ela tinha condições de se determinar com esse comportamento ou não. Quando ela foi para a cama do homem, o que tem que ser provado? Se a embriaguez dela era capaz ou não, certo? De tirar dela a capacidade de reprimir ou de repelir as investidas. E como é que você vai provar isso aí? Ela falou não. Ela teve consciência para dizer no início, não, eu tenho um filho. Entenda, então ela não estava Carlos, inconsciente. entenda. Uma pessoa que está inconsciente de questão alcoólica, não é aquela que tirou o Não, freio, não. faz Quando a tempo pessoa que se você não bebe, embriaga, então. Faz tira tempo o que você não ID, bebe. que é aquilo que freia a pessoa. Eu acho que uma tá pra pessoa além. embriagada Eu acho que tá faz pra além. coisas É uma questão, conscientemente que ela boa não faria. Vocês não, sabem disso, não é uma Jaque. questão, Carlos, aqui, de olhar diferente de interpretação de uma lei. É uma questão civilizatória. Questão de prova, não, questão de prova. É uma questão Pra civilizatória. eu condenar alguém por É porque crime de pra estupro, você o corpo da questão de mulher prova. vale menos que o corpo do Eu homem. acho que Jamais. o Carlos- O apóstolo Paulo Carlos- disse que o corpo da mulher Vale. nem a ela pertence. Vale. Pertence ao Vamos homem fazer o do homem. Não seguinte, vamos acalmar, vamos adoçar esse negócio aqui, que o negócio foi azedo, menino. Parece até que o Dr. Carlos foi contratado pelo Nego do Borel. Eu queria ver a Toninha Rocha aqui. Ele não tem dinheiro pra isso, não. Desculpa aí, Brasil. Ele não tem dinheiro pra isso, não. Desculpa aí, Nego do Borel, porque, ó, vamos dar uma adoçada aqui nesse negócio. A Arirareia tava dizendo que hoje Carlos Rebouças tirou ele do sério e me tirou também, viu, amigo? Tô contigo nessa. Então vamos tomar um sorvetezinho. Ô, André, me conte aí, que você ficou mais calado, o que é que você achou dessa história toda? Então, se preocupam muito com o meio e não com o fato de que ela estava inconsciente. E para mim é um fato. Mas não é um fato, não é um fato. Não, deixa ele falar, Carlos, oh meu Deus. Na minha concepção, e acredito que do Ari e também da Jaque, ela estava inconsciente devido ao fato que ela não se recordava de algo do qual ela mesma falou.
Ela disse que acordava de tudo. Aí depois, com a pressão que fizeram em cima dela, o interrogador do FBI, que botaram ali para interrogar a mulher, eu pensava o quê, já? Não foi, cara. Se ela soubesse que aquilo ia prejudicar ele, ela não tinha dito isso. Quando eu estava assistindo aqui o interrogatório que você colocou aí, o vídeo, com toda seriedade, veio à minha mente o seguinte, aquilo ali, você sabe que televisão vive de polêmica também para dar audiência. Então, aquilo ali está muito parecido, pela forma que foi conduzido aquele interrogatório ali, que foi um interrogatório, está muito parecido com coisa proposital para gerar essa situação e dessa polêmica toda, e essa tal de fazenda ir lá para cima, e nós estamos aqui hoje falando dela. Carlos, eu acho que você não entende muito de televisão, não, porque nenhum programa de televisão como um reality desse, ainda mais de uma emissora como a Record, que é de uma igreja evangélica, ia querer um caso de estupro ao vivo, em rede nacional. Pelo amor de Deus. Está reprimindo agora, virou super-herói, porque está reprimindo, zelando pela pessoa que estava na casa. Total. Que é isso, Inclusive, rapaz? não à toa, todos os patrocinadores foram pressionar o programa para que o nego do Borel fosse expulso. Então, Agora, Carlos. E aí vem o racismo, né? Cadê os direitos humanos aí? Será que era porque ele era negro ou não, Ari? Não, era mas essa nem chega a ser uma questão. A gente está diante de imagens. É verdade. Olha, veja. Quando uma mulher... Imagem que não dizem nada. Deixa ele falar, Carlos. Eu dizer, quando uma pessoa, uma mulher, no caso, um caso grave como esse, faz a denúncia, a palavra dela tem que ser chancelada. Ela não fez denúncia. Depois que ela apresenta a denúncia, a Justiça, a Polícia Civil e o Ministério Público vão fazer as investigações e as averiguações. Ela não fez denúncia. Para chegar ao nível da coisa. Mas, na hora que uma mulher se sente violada, ou uma pessoa negra se sente violada, ou uma pessoa com deficiência, quem quer que seja, faz a denúncia, isso aí tem que ter... Essa semana, uma mulher, numa rede social, gravou um vídeo, a boca dela estava horrível, certo? De quem tinha levado um murro na boca, o olho também roxo, ela chorando, uma jovem, uma morena bonita, chorando que tinha sido estuprada, de uma forma muito violenta. Ela fez a denúncia no vídeo, ela foi para o hospital, para ser atendida pelos médicos. No hospital ela foi atendida pelos médicos. Os médicos chamaram a polícia. Os médicos falaram com ela no hospital. Os policiais falaram com ela no hospital. E os policiais do hospital saíram para as investigações. E aquela moça lá no hospital fazendo os stories, dizendo, olha gente, agora eu estou no hospital, estou sendo bem atendida pelos médicos. A polícia já veio, a polícia já está investigando. E aí sabe o que aconteceu? Era tudo mentira. A própria moça. Agora foi essa semana. Essa semana. Não sei. Essa semana. Mas isso aí não é padrão. A própria mulher era tudo mentira. Mas não dá pra gente falar. Ô, Carlos, não dá pra gente falar disso. Porque nós não podemos acusar uma pessoa de estupro de forma irresponsável. Falando de um programa é muito grave. TV. Mas isso não acontece. A gente tá falando de um programa de TV que, na aconteceu. verdade, quem acusou foram os telespectadores. Porque ela não tinha nem noção do que aconteceu, Carlos. Não fale isso. É muito grave. Olha, eu falo isso pra defender você, telespectador. Isso é muito deseducativo. Pra defender você, cidadão. Porque hoje ou amanhã pode ser você acusado de um crime bárbaro desse. Meu Deus! E se você que estiver em casa assistindo esse programa, você provar que é inocente, porque no Brasil é o contrário. No mundo todo é você é inocente até que prova que é culpado. Aqui não, aqui você é culpado até que prova que é inocente. Isso é absurdo. Deixa eu falar, ressaltar que essa é uma realidade que, infelizmente, as mulheres sofrem e a gente, que é homem, não consegue compreender essa situação. Consegue sim. Eu não consigo. Eu trabalho com isso todo dia, eu consigo. Eu não consigo. O advogado criminalista... Tu tá falando, tu entende além de ser criminalista, ele é psicólogo. Você já recebeu uma mulher que foi realmente estuprada, verdadeiramente estuprada, na sua sala, que ela entra fragilizada, se tremendo, você olha pro olho dela, você vê um olhar perdido. Agora, porque ela não foi estuprada de verdade, a gente vai olhar um negócio desse e vai normalizar? Me desculpa. E eu ainda digo mais, a Rede Record fez uma edição onde colocou ela como se ela fosse a culpada. E eu fico mais indignada é quando eu vejo você, mulher, que chega na rede social e fica falando mal dela. Como é que uma mulher, vendo um negócio desse, fica contra outra mulher? Gente, é um absurdo. Que mundo é esse? Não precisa ter um estupro de fato para você ser violentada, não. Que conversa, Tem outro porém. Só dizer que o sorvete está aprovado, viu? Que delicioso. Já terminei. Mas tem outro porém. A lei penal, ela tem... O tipo penal, ela tem, falando aqui legalmente para todo mundo entender, ela tem duas partes. Ela tem o tipo que diz o que é o crime, o que é a prática que constitui crime, e ela tem o preceito primário, que diz o que é o crime, o que é a prática do crime. E o preceito secundário é a pena.
a ser combinada ao crime. Eu tenho uma pena mínima, uma pena mínima e uma pena máxima. Por que eu tenho uma pena mínima e uma pena máxima? Por que eu não tenho só uma pena? Por exemplo, estupro. Estupro é tantos anos. Não, eu tenho uma pena mínima e uma máxima que é bem diferente. Porque ali vai entrar vários fatores para o juiz determinar qual a pena que o estuprador tem que cumprir. Dentre esses fatores, tem uma coisa chamada vitimologia. O que é a vitimologia? A contribuição da vítima para a ocorrência do crime. O juiz não pode aplicar a mesma pena em uma mulher como você, que está bem vestida, que está sóbria. Ah, não, isso é um absurdo. Chega. E uma mulher que foi nua para a cama do outro o programa e foi tá estuprada. acabando, O crime eu aconteceu, me recuso se tiver a acontecido... ouvir um advogado que eu tenho altamente respeito falando um negócio desse. Não, você está sendo lei já. altamente É um preconceituoso. absurdo, tem que ser diferente. Desculpa. Negativo. Nós estamos acabando. Ari Areia, muito obrigada. Meu Deus, hoje Já que hoje não foi um prazer, mas... Não foi. Já que eu esperava debater sobre outras temáticas. Vocês têm que voltar para ser um prazer, então. Mas, a última fala, sem interrupções, pelo amor de Deus. Para você que está em Instagram. casa, você que, por acaso, dentro de casa ou na rua, no ambiente de trabalho, em qualquer outro espaço, seja vítima de assédio sexual ou violência, mesmo que na hora você não identifique aquilo dessa forma, você não está sozinha, ligue 180, há uma rede de mulheres no Ceará. Inclusive, hoje teve ato dessas mulheres aqui na frente da Prefeitura de Fortaleza, defesa dos direitos delas. Você não está sozinha. Procura o programa da Jaque nas redes sociais. Procura o Ari Areia nas redes sociais. Em todas elas é Ari Areia. A gente vai te encaminhar para conversar com alguém e te dar um caminho. Você não está sozinha. Não sabe o que pensar? Procura Casa da Mulher Brasileira. Lá vai ter assistente social, psicólogo, delegacia da mulher. Você não está sozinha. E caras, não é não. Exatamente. Obrigado, amigo. Mande também seu recado aí, passe seu Instagram. Agradecer a Jaque, pedir pro pessoal me seguir no Instagram, André Braz, com 3 vezes no final. Agradecer aos debatedores. Infelizmente tivemos uma situação infeliz na minha percepção. Acredito que deveríamos ter uma mulher para colocar um ponto de vista que compreenda os direitos das mulheres e que entenda dessa luta que é tão necessária. Eu conheço e sei da dificuldade, compreendo que essa problemática da violência sexual, ela pode mudar a vida de uma mulher para pior e, infelizmente, essa é uma realidade que a gente precisa superar. Muito obrigada, Carlos. Hoje a nossa relação foi de ódio. Tem hora que é de amor, mas hoje... Deixar bem claro que nenhum ser humano mediano, em perfeita condição mental, vai ser a favor de um aborto, do aborto também. E também não vai ser a favor do estupro. Né? Seria um absurdo ser a favor do estupro. É bom deixar o recado também que um ser humano normal não pode ser a favor do assassinato de um bebê. Mas eu quero deixar claro também que falsa comunicação de crime é crime mesmo, certo? E que você, se for falsamente acusado de um crime terrível desse, procure um bom advogado. Carlos Rebouças em qualquer rede social. Um beijo! Tchau, tchau, gente!